Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gabriela, eu sou médica veterinária e hoje a gente vai falar sobre a reanimação cérebro-cardiopulmonar, o RCCP. Então, esse evento, né, que a gente desenvolveu para o GEPA, ele é um evento dedicado a alunos que estão no início da graduação. Então, eu não quero que, depois que você assista essa palestra, você tenha total compreensão e saia já fazendo o RCCP, entende? Mas o que eu gostaria que vocês entendessem dessa palestra é o básico do que é o RCCP, para que quando vocês forem fazer estágios, vocês entendam, vocês compreendam o que está acontecendo durante o RCCP, porque ele é tão rápido, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente fica confuso, sabe? Quando a gente vê aquilo pela primeira vez, ou nas primeiras vezes. E também que vocês possivelmente possam, né, ajudar os médicos veterinários com RCCP, por exemplo, no hospital veterinário da faculdade de vocês, ou enfim, né, numa clínica quando vocês estiverem estagiando. Aqui eu coloquei algumas. Vou pegar um laser. Coloquei algumas imagens para vocês nessa capa, que são coisas que me lembram muito o RCCP, né? Aqui é um gatinho sendo entubado, então isso aqui é uma sonda, desculpa, é um laringoscópio endotraqueal, e aqui ó, vocês podem ver que tem uma luz na ponta. Da mesma forma aqui, ó, tá iluminando, porque tem uma lâmpadazinha no final. E aqui é um cachorro, né? Então a gente vai realizar a intubação desses pacientes durante o RCCP. Aqui a gente tem um monitor de mão, né? Ele é bem pequenininho, e aqui a gente pode ver a monitoração desse paciente, né? Os seus dados. Então aqui ó, a frequência cardíaca, aqui a frequência respiratória desse paciente, né? Aqui nós temos uma ampola de epinefrina, também adrenalina, que vai ser muito importante. E essa foto, claro que não é um RCCP, né? Mas essa foto chama atenção porque são 3 pessoas. E a gente vai ver durante essa palestra que é necessário, no mínimo, 3 pessoas para realizar o RCCP de uma maneira adequada, né? Claro que vocês um dia podem estar lá sendo plantonistas, trabalhando, e vocês talvez sejam só você para fazer esse RCCP. Ou talvez vocês sejam vocês e um enfermeiro, por exemplo. Então, seja aí só 2 pessoas. É claro que a gente tem que aprender isso a fazer sozinho, mas o ideal seriam no mínimo 3 pessoas. Então, o que é a parada cardiorrespiratória? Por definição, significa que o débito cardíaco desse paciente está insuficiente para manter uma oxigenação tecidual. Então, aí a gente precisa reverter imediatamente esse quadro, porque a gente sabe que sem oxigenação tecidual, esses tecidos eles não conseguem trabalhar e desempenhar a sua função de maneira adequada e acabam falhando e morrendo posteriormente. Mas aí vocês podem se perguntar, né, se vocês estão muito no início da faculdade, o que é débito cardíaco? O débito cardíaco é isso aqui, ó. Nós temos aqui o coração trabalhando e a cada batimento ele libera um volume de sangue. Quando a gente tem esse volume total em 1 minuto, isso é o débito cardíaco, o volume de sangue que é ejetado para fora do coração por minuto. Então, esse volume está insuficiente nesse paciente. E a gente tem no máximo 5 minutos para fazer essa reversão, pessoal. Por quê? Porque mais do que isso pode causar uma hipóxia cerebral que vai causar danos irreversíveis ao paciente. Quando a gente faz a massagem cardíaca, né, no paciente, ele gera um fluxo sanguíneo oxigenado que vai promover até 40% do débito cardíaco, que seria 40% do que o paciente produziria, né, se ele estivesse batendo de maneira se ele estivesse batendo sozinho, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o treinamento da equipe. Não adianta a gente, por exemplo, eu acho que vai ser muito bom vocês assistirem essa palestra, mas eu acho que vai ser melhor ainda no futuro, quando vocês estiverem na aula mesmo, essa matéria, vocês terem aula prática e possivelmente terem treinamentos, como esse aqui que a gente fez, né, no grupo de estudos, foi em 2019, quando ainda tinha atividade prática, a gente podia fazer, né? E a gente teve treinamento com as almofadinhas. E ele é bem essencial, porque uma vez que a gente faz, a gente não esquece mais. E além disso, o treinamento da equipe do local onde você trabalha, né? Por exemplo, se você trabalha numa clínica, digamos que é um fluxo ali de 10 veterinários. Se um animal para e esses 10 veterinários vão todos fazer esse RCCP, vocês concordam comigo que vai ser uma confusão gigantesca, né? Então a gente precisa de uma equipe treinada, onde todo mundo entenda a função de cada um.
Porque se todo mundo se atropelar, no final a gente está mais piorando a situação desse paciente do que realmente ajudando ele, né? Aí aqui eu coloquei um GIF de Grey's Anatomy, vou colocar vários de Grey's Anatomy, porque tem muito sobre isso, né? E aqui, como vocês podem ver, a gente tem o quê? Tem 3 pessoas trabalhando nesse paciente, ó. A gente tem uma pessoa que está ventilando, a gente tem uma pessoa que está fazendo a massagem, e a gente tem uma pessoa aqui, ó, que está checando o pulso. E outra coisa é que essa pessoa aqui que está checando o pulso, provavelmente é a pessoa que também vai auxiliar e buscar tudo que é necessário para esse paciente, aplicação de fármacos e etc. Então, aqui só falando sobre a etiologia, diagnóstico e prognóstico da parada cardiorrespiratória, a etiologia ela pode ser decorrente de procedimentos anestésicos. Nesse caso, pessoal, vai ser algo mais favorável, já que dentro de um centro cirúrgico a gente tem maior chance de antagonizar fármacos, por exemplo, que podem ser a causa dessa parada. E aí, há várias outras situações que eu coloquei aqui, né? Como, por exemplo, a hipóxia severa, hipotensão duradoura, distúrbios no equilíbrio ácido-base, distúrbios eletrolíticos, azotemia, sepse, temperaturas extremas. Então, aí vai uma série de fatores, né? E o diagnóstico, a gente vai dar ele através da observação desse paciente. Então, ele vai ter uma ausência de batimentos cardíacos, a gente não vai ter pulso, a gente vai verificar o pulso ali pela artéria femoral, principalmente a que a gente usa nos animais, né, no cão e no gato. Ele não vai apresentar movimentos respiratórios. O globo ocular desse paciente vai estar centralizado com as pupilas dilatadas. Eu até deveria ter colocado uma imagem aqui, né, para vocês verem o que é o globo ocular centralizado com as pupilas dilatadas. Mas é algo bem característico, né, de um paciente ali que parou, você já vê que as pupilas dele vão estar dilatadas e tudo mais. E o prognóstico ele é sempre dito como reservado, porque se considera um RCCP de sucesso quando o paciente ele recebe uma alta de 72 horas após o procedimento. Porque é muito importante, né, pessoal, a gente ficar monitorando esse paciente. Ele parou, a gente não vai mandar ele para casa quando ele retornar, né? Se ele retornar, a gente não vai mandar ele para casa logo em seguida. A gente precisa monitorar ele, que isso vai ser bem importante. E eu vou pegar uma imagem e mandar no grupo do evento desse globo ocular centralizado com as pupilas dilatadas para vocês entenderem depois. Aí aqui, ó, a gente vai falar sobre os tipos de parada cardiorrespiratória. Mas o primeiro de tudo que eu quero que vocês entendam é que a gente vai ter monitores, ó. Aqui a gente tem um animal no internamento, aqui uma pessoa cuidando dele. E aqui, ó, a gente tem um monitor que está cuidando, está trazendo aqui todas as informações desse paciente para você. Então, a gente vai olhar esse monitor. Claro que às vezes a gente vai simplesmente fazer uma monitoração clínica, a gente vai usar um estetoscópio e ver que esse paciente não está batendo o coração, não está respirando, está com as pupilas dilatadas. Mas o que eu quero dizer é que os tipos de parada cardiorrespiratória a gente vai verificar através do monitor. Então aqui, ó, um procedimento cirúrgico na anestesia, também um monitor. E aí aqui eu achei uma imagem, né, do Google de um monitor, e é aqui que a gente vai focar nos tipos de parada, porque aqui a gente tem o eletrocardiograma desse paciente, né? Então vamos aos tipos de parada. A sistolia é uma delas. É quando não há atividade elétrica cardíaca. E isso vai ser o mais comum na medicina veterinária, tá? O traçado ele fica reto e contínuo. E o tratamento então vai ser uma massagem cardíaca e ventilação nesse paciente. A gente tem a fibrilação ventricular. Ela é a mais comum em humanos, então em 80% dos humanos é isso que vai acontecer, sendo que o resto, os outros 20%, se dividem na sistolia e na atividade elétrica sem pulso, tá, pessoal? E a gente vai ter um traçado aqui, como vocês podem ver, mas há várias ondas nesse ECG que a gente pode chegar até 200, 300 batimentos por minuto. Só que não vai existir um pulso nem um débito cardíaco. E esse paciente, você só vai verificar que ele está em fibrilação através do eletrocardiograma. Muitas pessoas elas falam que elas tocam, né, no peito do paciente, elas sentem o coração fibrilar, né, também. Isso seria uma verificação clínica, né, desse caso. Aí aqui, né, eu coloquei mais um GIF, onde a personagem da série, né, ela fala, ó, ela precisa de desfibrilação. Quem assiste essas séries médicas sabe que, com certeza, é isso que acontece no humano, né? Eles desfibrilam, eles fibrilam e aí você precisa desfibrilar. E aí vai usar o equipamento que a gente vai ver depois. Só que aqui é uma situação bem, né, bem cinematográfica, digamos assim, porque
Por exemplo, ela tá mandando a menina buscar um desfibrilador, por exemplo, né? Só que a gente sabe que, aqui é o marido da Bailey, né? Ele tá bem tranquilo também ali com a situação. E a gente sabe que quando a equipe tá preparada, todo mundo sabe o que fazer. Ninguém precisa ficar mandando no outro sobre o que fazer, sabe? Aqui a gente tem a atividade elétrica sem pulso. Então, a atividade elétrica, como a gente pode ver no eletrocardiograma, mas não tem um pulso concomitante, né? E aí é onde a gente vem com a diferença entre humanos e cães, e gatos, né, em si, aqui eu coloquei os cães, né? Mas o que acontece é que os humanos, a fibrilação ventricular vai ser muito comum, enquanto nos animais, né, a sistolia vai ser o mais corriqueiro. Só beber uma aguinha. Aqui a gente vai falar sobre a estrutura mínima para conseguir fazer uma RCCP, né? Então a gente vai ter os fármacos de emergência, isso aqui é uma imagem daquele nosso curso prático, onde eu coloquei vários fármacos e expliquei lá no dia. Mas aqui o que eu queria dar enfoque para vocês é na adrenalina, né, a epinefrina, e na atropina. Eu coloquei essas imagens aqui porque quando vocês forem fazer estágio, o que vocês mais vão ver vão ser essas duas ampolas de adrenalina e atropina. Então, já para vocês visualizarem como elas são, porque na correria, assim, vocês meio que nem olham direito, vocês já entenderam que a atropina ela tem essa característica da ampola, óbvio que vocês têm que ler para vocês não estarem aplicando a coisa errada, mas quando vocês já têm uma imagem, né, visualizada dentro da cabeça de vocês, fica muito mais fácil, muito mais rápido para vocês irem atrás. Então, além disso, a gente precisa dos materiais para realizar o acesso venoso. Eu creio que na palestra da Maria Carolina, vocês vão ver sobre como é realizado o acesso venoso, mas aqui eu coloquei os materiais já para vocês também irem se familiarizando, né? Então, aqui são os catéteres, a gente tem vários tipos que vão aumentando, né? Conforme for o animal maior, a gente vai utilizando catéteres maiores. Aqui a gente tem um equipo que a gente vai usar e aqui uma solução, né? Se recomenda mais utilizar Ringer por conta da acidose metabólica intensa que pode acontecer nesse paciente, que ele pode estar também. Então, se recomenda mais no RCCP se utilizar Ringer. Aqui eu coloquei um Ringer com lactato para vocês. Então, a gente vai pegar essa bolsa de fluido, conectar o equipo e... Aqui eu tenho uma imagem... Não, depois. E a gente vai conectar o equipo, né? A gente vai liberar a fluido pelo equipo para preencher esse equipo e vai chegar até o catéter, né? Que vai estar na veia do paciente. Então, aqui é uma imagem, né? De um acesso venoso, né? A pessoa está fazendo ali no membro torácico do paciente. E aqui uma demonstração em humano, né? Mas é a mesma coisa sobre a fluido, né? Que aí a gente tem a fluido aqui, o equipo, ó, e tá gotejando, então a gente sempre tem que lembrar de preencher esse equipo e o catéter até no paciente. Além disso, a gente precisa dos materiais para intubação. A gente vai entender melhor posteriormente também. Isso aqui são sondas endotraqueais, é o que a gente vai colocar dentro da traqueia do paciente para ventilar ele. Então, a gente pode ver que tem vários tamanhos também. Quanto menor o paciente, menores serão as sondas. Então, aqui, ó, para um gatinho, a gente vai usar essa sonda aqui, por exemplo. Aqui para um animal maior, tá? Aqui são os laringoscópios endotraqueais, e aqui eu coloquei para vocês, ó, a demonstração de que aqui é onde a gente vai segurar, e aqui é a lâmina que a gente vai usar ali para puxar a língua do paciente, para conseguir visualizar melhor e realizar a intubação. Então, quanto maior o animal, maior o laringo que a gente vai utilizar, né? A lâmina que a gente vai usar. Isso aqui, ó, é um ambu que a gente pode utilizar para ventilar o paciente. Aqui eu coloquei um exemplo. Tem essa máscara aqui, porque foi a única imagem que eu consegui achar para colocar para vocês. Mas a gente normalmente o que vai fazer é ventilar o paciente sem uma máscara, né? Porque a gente vai entubar esse paciente e essas máscaras elas funcionam melhor para pacientes humanos. Você também pode colocar uma máscara laríngea que existe em coelhos e gatos também que pode ser utilizado. Além disso, tem um material cirúrgico, porque a gente pode realizar uma traqueostomia e também a gente pode fazer uma massagem cardíaca interna, né? Então é necessário ali ter um material cirúrgico. Se você tiver uma lâmina de bisturi, ela já vai ser suficiente, mas digamos na pressa, ela vai ser
digamos que é a única coisa necessária, mas é ideal ter todo o equipamento. Eu não vou detalhar ele aqui, porque eu acho que também não cabe a vocês aprender a fazer uma tracostomia e tudo mais agora. E esse aqui é o desfibrilador, esse aqui eu acredito que seja um modelo humano, né? Aí aqui, ó, ele sendo utilizado em humano. Então agora a gente vai entrar no procedimento de RCCP. E o suporte básico à vida é o CAB. Antigamente ele era chamado de ABC, mas hoje em dia a gente sabe que em ordem de importância a gente vai falar CAB, tá? Antes de começar, talvez vocês fiquem ansiosos por isso aqui, a palavra-chave do meu formulário vai ser AMBU, tá? E o AMBU, caso vocês tenham esquecido, é esse aqui, ó, que eu falei que a gente vai utilizar para ventilar os pacientes, tá? Então, vamos ao suporte básico da vida. Ele vai ser dividido em 3 etapas, como eu disse, e vai ser seguido em C, A e B, que significa Circulation, Airway e Breathing. Então, assim, isso aqui pode estar seguindo uma ordem, só que a gente vai ter que fazer tão rápido que eles quase são simultâneos, eles vão ocorrer quase de maneira simultânea. Mas o que eu quero que vocês entendam é, por exemplo, assim, digamos que vocês estão com um paciente internado e ele não está muito legal. E aí vocês verificam que ele parou. E aí uma pessoa falou, olha, ele parou, vocês aferem, parou mesmo. Então essa pessoa ela já vai começar a fazer a massagem cardíaca no paciente. Nisso, você que está ali junto, você já vai pegar os tubos endotraqueais, o laringoscópio e já vai entubar esse paciente, tá? E aí você já vai começar a ventilar, que é o breathing, e outra pessoa, o ideal seria outra pessoa, mas digamos que vocês já estão em 2 pessoas, vocês já vão começar, enquanto você ventila, você já vai começar a puxar adrenalina para aplicar, e aí seguir com todo o procedimento, tá? Então, apesar da gente seguir uma ordem de importância, como eu disse, alguém já começou a fazer a massagem, enquanto o outro já estava se virando lá para buscar a sonda, para entubar e depois ventilar. Apesar disso, a gente tem que seguir quase que simultâneo, tem que ser muito rápido. Então, aqui a gente começa pela circulação. A circulação, pessoal, ela tem por objetivo manter a perfusão, né, dos tecidos. E a gente vai iniciar normalmente com uma massagem cardíaca externa. A forma mais correta, né, de posicionar esse animal é em decúbito lateral direito. Como vocês podem ver, todos aqui estão no decúbito lateral esquerdo por causa da imagem, né? Mas a gente justamente pode escolher já o decúbito lateral direito caso a gente precise realizar uma toracotomia posteriormente, para fazer a massagem cardíaca interna, né? No cão, a gente vai realizar a massagem com as 2 mãos sobre o tórax, com os cotovelos retos. Então, a gente deve manter os braços abaixo da cintura, ó, vocês estão vendo que todas essas pessoas, elas estão com os braços abaixo da cintura. Então, é por isso que se, por exemplo, você é mais baixo que a mesa, ou você é da altura da mesa onde esse paciente está, ou você coloca esse paciente no chão, ou você busca uma cadeira, um banco. Normalmente tem lugares, né? O hospital veterinário do CAV, né? Já tinha um banquinho na sala de emergência que as pessoas usavam para subir, tá? E então, pessoal, a gente vai realizar onde a gente vai colocar as nossas mãos, né? Vai ser entre o 3º e o 4º espaço intercostal desse paciente, como eles estão fazendo aqui. E caso esse paciente ele seja um paciente de grande porte, esse aqui simboliza um paciente de grande porte. Eu sei que a imagem ficou muito grande, então parece que ele é do tamanho desse aqui, né? Quase. Mas esse aqui era para simbolizar um paciente de grande porte e aqui ele tem um tórax profundo, ó. Então a gente pode colocar um paninho embaixo aqui e quando vocês fazem a força aqui, pessoal, acaba que se tem um paninho, a pressão aumenta. Então, ajuda vocês a fazer essa massagem. Porque pensa que esse paciente tem tórax profundo e aí dificulta, né, a massagem. E qual é a força que você... Aqui eu tenho um gifzinho, ó. Até quanto vocês devem pressionar, fazer a força? Vocês devem fazer uma força que abaixe 1/3 da amplitude desse tórax, tá? E o quanto vocês devem fazer? Vocês devem fazer cerca de 100 movimentos por minuto. Então, o ideal
é que seja feito ciclos de 2 minutos. Então, por exemplo, como eu falei, vocês estavam com aquele paciente internado, ele não estava legal, aí vocês viram que ele parou, uma pessoa já começou a ventilar e a outra já fazer a massagem, a outra já entubou e começou a ventilar. E aí, depois, essa que entubou e tá ventilando, ela troca depois de 2 minutos ali com a pessoa que tá fazendo a massagem, ou se tiver mais pessoas, troca com essa pessoa que tá fazendo a massagem, justamente porque isso cansa, né? Então, você faz ali um ciclo de 2 minutos e aí você troca com uma pessoa, porque senão você vai estar muito cansado e você não vai conseguir fazer essa massagem de maneira adequada. Então, não é nenhuma questão de não, eu aguento fazer mais. É uma questão de você priorizar aquele paciente. Então, troca com alguém para você não ficar muito cansado, não se desgastar muito e esse paciente ter uma massagem cardíaca correta. Aqui, como eu já falei, né, do decúbito lateral direito. E aqui eu quero falar do gato. Aqui no gato, a gente, como ele é um paciente menor, aqui está o desenho ó, do coração dele, a gente faz usando 3 dedos. Então, o polegar, que está aqui, o dedo indicador e o dedo do meio, tá? Então, você vai fazer a massagem só com esses 3 dedos apertando. Então, você vai simbolizar como se você estivesse unindo esses dedos, né? Os dois são aqui para baixo, tá? E aí, a gente vai fazer essa massagem apertando os dedos e tentando unir eles, digamos assim, né? Diferente do cão e do gato, desculpa, onde a gente vai com as 2 mãos. Aqui eu trouxe outro gifzinho, e aqui eu queria que se a gente estivesse ao vivo, eu ia perguntar para vocês o que tá errado. Eu vou ver se vocês pensam aí o que tá errado nesse gif. Então, o que a gente vê aqui é que ele tá fazendo a massagem e dobrando o cotovelo, tá, gente? E o correto é a pessoa deixar os cotovelos retos e fazer uma força de ombro só, tá? Então, aqui ele tá fazendo errado. Aí aqui tem mais uma imagem de Grey's Anatomy, né? E a gente pode ver que ela tá fazendo bastante força. Então, esse manequim, ele deve ser um manequim bem rígido, né? Mas vocês podem ver que ela tá fazendo bastante força no ombro e não no cotovelo, né? Ela não tá dobrando o cotovelo dela. Tá fazendo bastante força no ombro. Aqui a gente tem a massagem cardíaca interna, que eu acredito que não cabe a mim agora explicar isso, trazer isso para vocês, tá? Tá, gente? Vocês vão ver isso no futuro com mais detalhes. E também seria bem interessante se vocês, quando forem fazer estágio, vocês verem acontecendo uma massagem cardíaca interna, né? Para vocês entenderem bem o que é. Então, ela pode ser instituída depois de 2 a 5 minutos da massagem cardíaca externa, se ela não teve efeito. Isso é uma escolha de vocês em associação, né, com os tutores, porque na verdade a gente não pode sair fazendo massagem cardíaca interna em quem a gente quiser, né? Na verdade, nem é externa. Se a gente tem um paciente internado e a gente decide com o tutor que ele não vai receber massagem caso ele pare, isso é um comum acordo entre vocês. E é muito importante que existam contratos também que consigam, né, definir isso, que todo mundo assine e fique bem definido, porque isso pode ser uma questão até de processo, tá, pessoal? Então, se o tutor ele não permite uma massagem cardíaca interna, se ele não assinou nada permitindo isso, é melhor que vocês nem façam. Mas se está permitido, vocês podem ir fazer, né? Então, como eu disse, ela vai ser realizada de 2 a 5 minutos depois que a massagem cardíaca externa não está mostrando efeito, ou em animais acima de 20 quilos, e ainda pacientes com problemas pulmonares ou pacientes que tenham problemas de alguma integridade na parede torácica. Por exemplo, eles têm uma fratura de costela, um hemotórax, uma hernia diafragmática. É importante também, pessoal, fazer em pacientes que tenham um tórax roliço, sabe? Muito redondo, porque o coração ele está muito longe da caixa torácica e isso dificulta a reanimação com a massagem externa, né? Em muitos casos, quando a gente tem uma depressão excessiva pela anestesia, quando o paciente está anestesiado e ele está muito profundo por causa dessa anestesia, quando a gente faz uma incisão na parede torácica, o animal ele pode acabar até voltando, porque isso é um estímulo muito intenso nessa incisão. E por ele ser um procedimento de emergência também, a gente tem que lembrar que a gente não vai ter tricotomia, a gente não vai ter uma limpeza, uma asepsia do local. Isso pode gerar complicações de pós-operatório, né, pessoal? Por causa que a gente não está fazendo tudo da maneira adequada. E a incisão, ela vai ser ali no terceiro, quarto espaço intercostal, tá? E isso eu acredito que vocês devam aprender mais pra frente. Aí aqui,
Deixa eu só ver. Aí aqui, quando eu falei pra vocês, a gente vai fazer 100 movimentos por minuto. Vocês vão contar? 1, 2, 3, 4, 5? Não, né? Fica muito inviável vocês ficarem contando durante esse momento. Então, o que a gente aprende até quando a gente tem aulas de primeiros socorros em humanos, inclusive nos animais, isso vai funcionar também no cão e no gato, é que a gente vai fazer a massagem cardíaca no ritmo de algumas músicas. Então, eu trouxe 3 músicas aqui para vocês. E existem algumas bem famosas, né, que todo mundo conhece. E aqui eu vou colocar esse gifzinho, ó, para vocês verem ao som da música, vocês verem se funciona. Então, essa aqui, ó, deixa eu tirar esse laser. Opa, sumiu. Ai, gente. Vamos ver se sai. Vamos ver, saiu. Aí aqui, essa é a música mais conhecida. Então, essa é a música mais conhecida que as pessoas usam, né, quando estão fazendo massagem, elas normalmente, né, quando eu faço, eu penso na música e aí me ajuda a seguir o ritmo da massagem. Eu acho que tem pessoas que já estão tão acostumadas que elas provavelmente nem pensam mais na música, mas eu gosto de pensar na música. A gente também tem essa opção, tem várias opções, né, pessoal? Tem essa aqui do Black Eyed Peas. Good night, that tonight's gonna be a good night. I feel Enfim, né? Aí ela também funciona super bem. E essa aqui é a mais recente, eu vi ano passado em uma palestra, eu achei muito engraçada, eu resolvi trazer para vocês. No último RCCP que eu participei, eu acabei lembrando dessa música na hora e aí foi algo muito, muito doido. Baby shark, baby shark, baby shark. Enfim, né? Aí vocês escolhem a música que vocês quiserem para pensar nesse momento. Vamos passar aqui. Aí a gente falou sobre circulation aqui, né, pessoal? Agora a gente vai falar sobre airway e breathing, na via aérea e a respiração. Então é a mesma imagem também que a gente tinha antes, as sondas endotraqueais para a gente entubar esse paciente, o laringoscópio endotraqueal e aqui o ambu que a gente vai usar para oxigenar esse paciente. A gente pode engatar aqui, ó, um caninho de oxigênio para estar mandando oxigênio para esse animal, ou a gente pode usar outros tipos de equipamentos também para ventilar esse paciente. Vocês vão ver melhor esses equipamentos quando vocês já estiverem lá estagiando, dentro da rotina. Só para vocês verem também, existem vários tipos de ambu, né? Não dá para a gente ventilar, por exemplo, um gatinho de 2 quilos, a gente vai usar esse ambu aqui, a gente até pode usar, só que a gente não pode fazer toda a força, comprimir todo esse ambu nesse paciente. O ideal, né, é que a gente faça uma distensão torácica de 10 a 20 ml por quilo. Então, um pacientezinho de 1 quilo, 2 quilos, isso aqui é demais, então é ideal a gente utilizar ambos menores, né? A respiração a gente vai fazer, se no batimento a gente fazia 100 movimentos por minuto, aqui a gente faz 10 movimentos respiratórios por minuto, tá? E aí, ou seja, a gente vai fazer são movimentos mais tranquilos, né, do que quem está fazendo a massagem cardíaca. Então, por isso que caso vocês, digamos, estejam em 2 pessoas, essa pessoa que está fazendo a respiração, ela pode acabar correndo ali buscando as ampolas de adrenalina, atropina, o que for necessário na hora. E também o ideal é utilizar ali o oxigênio a 100% durante a ventilação para que a gente tenha uma melhor oxigenação tecidual. E se por acaso a gente não conseguir entubar esse paciente por qualquer problema ou patologia que seja, a gente pode fazer uma traqueostomia, né? E aí a gente vai utilizar a lâmina de bisturi, como eu falei para vocês. E após entubar, a gente vai iniciar essa ventilação simultânea, né? Então, como eu falei, alguém vai estar lá massageando e a outra pessoa vai estar ventilando. Aqui eu coloquei algumas imagens só para vocês verem de como é a intubação. Então, aqui está o laringo, como vocês podem ver, ó, tem uma luz iluminando aqui, e aqui é onde a gente vai realizar a intubação, né? As cartilagens e a gente vai intubar o paciente. Aqui mais uma imagem de um gatinho, ó, aqui é antes de colocar o laringo, então, ó, como tá super escuro, é super difícil
de ver, né? E outra coisa, digamos que vocês estão sozinhos, só vocês lá no plantão. Então, que vocês façam 30 compressões cardíacas seguidas de 2 ventilações, né? É importante a gente também pensar nisso se a gente está sozinho. Aqui a mesma imagem, de novo trazendo a adrenalina e a atropina para vocês. Eu acho que é o momento onde vocês têm que aprender sobre as duas, né? E no futuro vocês vão aprendendo sobre outros fármacos que estão presentes na emergência. E a adrenalina. A adrenalina, a gente vai utilizar essa dose. Eu acho que vocês podem anotar para ter aí com vocês, mas depois vocês vão ver isso no futuro também, então não se sintam, né, obrigados a ter que ficar anotando doses agora. A dose dela, então, vai de 0,05 a 0,1 miligramas por quilo, e é o fármaco de escolha quando a gente está em assistolia, ou seja, a gente estava sem batimentos cardíacos, né? E evitando superdosagens, a gente vai evitar a fibrilação. Então, às vezes, a gente usa tanta atropina que a gente vai causar fibrilação nesse paciente, tá? E a via de escolha que a gente vai utilizar é a intravenosa. Caso necessite, a gente pode fazer pela via endotraqueal, ou seja, através da sonda endotraqueal. Aí a gente vai usar doses maiores, né? Porque a gente não está fazendo intravenoso, então a gente vai precisar de uma dose maior, que pode ser de 0,1 a 0,2 miligramas por quilo. E aí o ideal é que a gente dilua esse volume que der aqui final dessa dose em 2 a 3 vezes, diluindo uma solução estéril. E aí a gente administra endotraqueal, né, através ali da sonda, e aí a gente faz 2 a 3 ventilações para insuflar o paciente e para essa adrenalina ela se espalhar melhor. O recomendado, pessoal, é que a gente faça até 2 aplicações de adrenalina, porque mais que isso pode ser deletério para o paciente. E digamos que esse paciente, então, voltou, né? Esse paciente, talvez aqui eu coloquei para vocês, ó, digamos que ele está com estímulo vagal excessivo, vocês vão aprender mais sobre isso, mas digamos que ele está ficando deprimido ali na anestesia até, e aí ele está ficando em bradicárdico, então vocês vão resolver usar bradicárdico, que significa com uma frequência cardíaca baixa, então vocês vão usar atropina, ou digamos, quando esse paciente retornou, vocês estão olhando lá o aparelho, o monitor, vocês estão olhando o eletrocardiograma e vocês verificam que ele voltou em bradicardia, ou seja, de frequência cardíaca baixa. Então, vocês vão poder usar a atropina. Aí, vocês vão fazer de 0,022 a 0,044 miligramas por quilo, também intravenoso. E aí, a gente vai aplicar e verificar um aumento, né, da frequência cardíaca desse paciente, depois que a gente fizer a atropina. Em pacientes hipotérmicos, pode ser que eles não respondam à atropina, gente. Porque um paciente hipotérmico, ele vai ter dificuldade de responder à ação de anticolinérgicos, como é o caso da atropina, tá? Então, o ideal seria que esses pacientes estivessem aquecidos também, quando a gente decide fazer a atropina. E aí, assim, gente, digamos que ele voltou em fibrilação. Vocês fizeram adrenalina e ele voltou fibrilando. Aí a gente vai usar o desfibrilador. Eu vou voltar lá para vocês lembrarem como ele era aqui. Aí a gente vai usar o desfibrilador. O uso dele, eu acho que é importante vocês verem em aula prática também, tá? Então, acho que ainda não cabe a vocês também ficarem já pensando nesse tipo de coisa. Aqui eu também só coloquei como um adicional o uso de antagonistas, porque digamos que o paciente parou por causa de uma situação ali, um fármaco que vocês utilizaram em excesso. Então eu coloquei aqui só um exemplo que é a naloxona, que é uma antagonista dos opioides. Então digamos que vocês utilizaram muita morfina nesse paciente, que é um opioide, muito fentanil também, então vocês podem reverter com o uso da naloxona. É só um exemplo para vocês saberem. Aqui eu coloquei a lidocaína, porque ela tem a função de reverter taquicardia ou fibrilação ventricular. Então, ela pode ser utilizada quando a causa da parada for por fibrilação ou caso, né, esse paciente retorne do RCCP com fibrilação. E, preferencialmente, pessoal, a gente usar
sem vasoconstritor. Vocês vão ver que existe lidocaína com e sem vasoconstritores. Então, nesse caso, priorizar o uso de sem vasoconstritores, tá? Os cuidados pós-RCCP. Isso é muito importante, tá? A alta hospitalar, ela só pode ser feita após 72 horas. E aqui eu coloquei os parâmetros mínimos aceitáveis desse paciente de novo. Acho que não cabe a vocês ficar decorando esse tipo de coisa agora. Mas a gente vai monitorar esse paciente e verificar que ele tenha pelo menos uma pressão arterial sistólica de 90 milímetros de mercúrio e uma pressão arterial média de no mínimo 60 milímetros de mercúrio, tá? Quando a gente tá no internamento, a gente tem o Doppler, que é isso aqui, ó. Vocês vão ver isso no futuro ou vocês já viram. E ele só pega a pressão arterial sistólica, mas tudo bem, vocês vão avaliar a pressão arterial sistólica. Uma fração expirada de dióxido de carbono entre 35 e 45 milímetros de mercúrio, e aqui eu também coloquei o débito urinário, porque é uma coisa que muita gente não avalia durante o internamento, e é muito importante, gente, muito importante mesmo para pacientes críticos avaliar o débito urinário. Então, sondar esse paciente e avaliar, então, no mínimo 1 a 2 ml por quilo por hora. Lembrando, pessoal, se a parada acontecer durante a anestesia, a chance de reverter é bastante grande, porque o paciente ele já está entubado lá na anestesia, você já tem os equipamentos todos ali prontos à sua disposição, os fármacos estão ali na disposição. E outra coisa muito importante, né, gente? Quando vocês têm um paciente no internamento e vocês precisam fazer o RCCP, se vocês não têm as coisas organizadas, tudo no seu lugar, toda a equipe sabe onde ficam os fármacos, se vocês têm tudo certinho, é muito mais rápido, muito mais prático. Se vocês têm uma equipe já treinada, onde todo mundo entende onde está cada coisa, isso vai ser muito melhor para vocês. Vocês vão perceber isso quando vocês fazerem estágio, tá? Que às vezes acontece de nem a própria equipe saber onde ficam as coisas e na hora ninguém sabe, ninguém entende onde pega e tudo tem que ser muito rápido e acaba que isso vai prejudicar o paciente. Então tá aí a importância de todo mundo saber como trabalhar, né? Todo mundo seguir um ritmo e se entender que aí a coisa acontece da forma correta, né? Aqui a gente pode também ver, ó, que esse paciente está com uma mantinha, talvez aqui embaixo tenha um tapetinho térmico para aquecer ele. Avaliando esse paciente, aqui tem um monitor, né? Então você vai poder avaliar o eletrocardiograma desse paciente, ver como é que tá a onda dele. E é isso. Além disso, também existe a hemogasometria, gente, que vocês vão aprender no futuro, que ela vai ser muito importante para vocês verificarem o equilíbrio ácido básico desse paciente. E aí vocês vão poder fazer correções, né, caso seja necessário. Eu gostaria de agradecer muito vocês por estarem assistindo. Eu espero que eu ajude vocês a entender melhor o que é o RCCP. Se vocês tiverem, gente, qualquer dúvida que seja, me mandem lá no WhatsApp, que eu tô no grupo do evento. O meu nome é Gabriela. Então, vocês me procurem lá e mandem mensagem no WhatsApp. Eu vou responder com o maior carinho. Vocês não se sintam inibidos de fazer qualquer pergunta. Se vocês acharem que é uma pergunta muito idiota, me façam. Não vou ter problema nenhum em responder, tá? E não tenho vergonha. Eu sempre tive muita vergonha de fazer perguntas durante a graduação. E eu vejo o quanto isso foi ruim pra mim. Aqui também tem meu e-mail, né? Vai que vocês querem meu e-mail, mas enfim, vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp, né? Se vocês quiserem. Aqui a gente tem a foto do nosso último encontro presencial de 2019. Todo mundo feliz, todo mundo podendo se encontrar. Quem faz parte do CAV, né? Eu espero que já no futuro breve vocês possam se reunir e fazer as reuniões, porque era muito legal poder se reunir, e principalmente nas atividades práticas aqui, a que a gente teve sobre a RCCP, foi sobre a RCCP e cirurgia, né? Foi bem legal, e aí todo mundo levou uma almofadinha para treinar o RCCP, e é muito legal poder fazer esse tipo de atividade. Eu espero que vocês possam fazer muito isso no futuro e que a graduação de vocês seja muito, muito legal. Tá? Então, muito obrigada, gente, e até mais.